Tudo bom? Meu nome é Dirlene Marimon, eu sou estudante de licenciatura em História na Estácio e esse é um trabalho de filosofia da educação em que temos que entrevistar um professor para entender sobre as práticas de ensino e o papel da educação na formação do sujeito. Eu resolvi falar da minha experiência, porque eu fui professora da Rede Municipal de Porto Alegre durante 27 anos, agora me aposentei. Fui professora de educação física, sou formada pela Universidade Federal e especialista em educação física escolar pela Universidade de Brasília. E nos últimos 21 anos eu trabalhei na Escola Monte Cristo, que foi uma escola projeto, uma escola piloto dos ciclos de formação, com a proposta educacional de ciclos de formação. Foi a primeira em Porto Alegre. Ciclos de formação pensa diferente, da seriada, os tempos, e respeita diferente o tempo do aluno. É uma proposta bem diferente. Então, os professores que trabalham nessa escola, eles já pensam a educação de uma outra forma. Eles têm um olhar sobre o aluno diferenciado. Desejam que a educação seja vista de uma outra maneira, né? Então, quando pergunta assim, qual é o papel do docente na formação do sujeito, é de desenvolver a pessoa e não de adaptar ela para a sociedade, né? É de formar pessoas com valores humanos e políticos para evoluir. É possibilitar condições para o desenvolvimento deles. Assim, é trazer o currículo, com certeza, né? Porque tem que seguir as diretrizes nacionais, tem toda a formação, que é a base do que a escola tem que fazer, né? A formação e tudo. Mas o professor é aquele cara que ajuda a manter o que uma sociedade tem como certo, como comportamento, ou mudar, né? Ou acomoda e faz com que as pessoas aceitem a sua posição na sociedade, o seu lugar na sociedade, ou faz elas questionarem, né? Ou faz ampliarem as suas possibilidades, os seus horizontes. Então, olha só, né? Será que a gente só deixa assim como tá, ou a gente incomoda um pouco e diz assim, não, mas só um pouquinho. Por que eu preciso ficar tão quietinho aqui? Eu não posso crescer? Eu não posso ser mais do que eu sou? Né? Eu posso ser diferente? Então, aí eu imagino o papel do professor, as possibilidades, né? Então, quais são as principais reflexões acerca do aluno que o professor não pode esquecer? O aluno ensina também. O aluno não só aprende. A gente aprende e ensina, somos todos seres humanos que uns aprendem com os outros. Eles não são uma bolsa vazia que chega sem nada para a gente encher de conteúdo, não. Eles já trazem a cultura deles, eles trazem histórias de vida deles, eles trazem valores, que inclusive devem ser absorvidos pela escola para serem questionados ou para serem utilizados, aproveitados dentro da escola, dentro da sala de aula, inclusive, né? E a gente tem que promover o pensamento crítico, formulação de hipóteses, diálogo, cooperação, né? Então, assim, tem que ter sempre essa visão de que ele é um ser humano com história, com capacidades, com potencialidades, e não perder isso nunca, jamais, de, de perspectiva. Os pensadores que ajudaram a compreender a condição dos sujeitos da educação, bom, nós estamos sob a influência de vários pensadores da educação, mesmo que a gente nem saiba. Tem coisas cotidianas que estão inseridas na prática pedagógica que a gente nem percebe, nem que alguém pensou isso, porque elas já são inerentes, né? Mas, assim, de início foi o Piaget, né? Estudando as formas como as crianças constroem conhecimento, né? Depois, para mim, o divisor de águas foi Paulo Freire, que me fez ver que a educação é um racha, pode ser libertadora, pode ser engrandecedora do ser humano, pode fazer com que ele quebre correntes e seja muito mais e cresça como ser humano e mude as coisas, né? Mude as suas posições, né? E
a Marilena Chauí, que se incomoda tanto com a falta de pensamento, com a falta de vontade de pensar, com a aceitação das coisas prontas e mastigadas, eu enxergo muito bem meus alunos adolescentes, assim, que veem as coisas prontas e eles aceitam e absorvem, então que a gente, dentro da aula, a gente questiona. Eu, na educação física, por exemplo, eu digo para eles assim, eu adoro futebol, gosto, ia antes da pandemia no campo, né, era sócia do meu time, tudo, mas por favor, gente, não se iludam. Corre muita coisa embaixo. Eu sempre dizia assim, levanta a tampa do esgoto que corre muita coisa embaixo. Então essa coisa de fazer pensar, provocar, acho que a escola está aí para isso, para fazer com que eles questionem, com que eles vejam o que acontece para além do óbvio, né? Vamos fazer a Marilena mais feliz um pouquinho, né? E como é que acontecem as relações interpessoais dentro da sua sala de aula? Pô, com respeito, né, gente? Com respeito, claro, sabendo que os alunos estão ali por uma posição, e o professor está ali em outra posição, né? Mas ainda assim que a gente constrói as coisas juntos. Que é um espaço democrático, claro, eu tenho a minha posição, eu digo, eu vim aqui para dar aula, eu tenho um conhecimento que eu tenho, que eu quero passar para vocês, mas tem coisas que a gente vai construir juntos aqui na sala de aula, né? Incentivar eles a pensarem. Por exemplo, às vezes eu não dava a regra de um jogo, por exemplo, da basquete, né? Da basquete. Aí não dá regra. Começa, vamos jogar alguma coisa que eles viam na TV, não viam na TV, quem sabia um pouquinho mais e tal. Aí começava a questionar, tá, professora, mas pode isso? Eu digo, por que não poderia? Ah, mas aí que se puder, o fulano vai fazer isso? Ah, então talvez não possa. Vamos ver a regra, sabe? Então a construção, quando eles ficam sabendo a regra, eles já questionaram, eles já viram como é que funciona sem ela e que não dá para funcionar legal. Então é o pensar. Não só aquilo, a regra é assim, 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 não. Eles já experimentaram sem, já viram que não funciona. Né? Então, é um valor muito grande de que dentro da sala de aula tem essa relação do crítico, do debate, né? Da cultura, do conhecimento. Então, eu acho a escola um espaço fantástico. E os alunos são figuras surpreendentes, sabe? Às vezes a gente não espera o tanto que eles vão longe. E a gente tem que ir junto, a gente vai junto, a gente aprende com eles o tempo inteiro. Então, eu espero que, fazendo história, eu aprenda ainda mais a ser assim, sabe? A dar asas e abrir as minhas também. Agora, como aluna, eu estou me divertindo. É isso. Obrigada.